Então eu vou fazer a introdução outra vez, não é? Fazes. Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Cereja no Topo do Bolo. Se quiserem apoiar este projeto, têm no link abaixo o Patreon. Trago novamente a Lígia. Desde há 5 minutos atrás. Desde há 5 minutos. Para falar sobre um outro assunto que também achamos super importante, que é a gestão de carreira, não é? Sim. Portanto, tu é que és a pró nisso. Portanto, bora lá falar sobre Sim, isso. então, nós estávamos a pensar que também era importante falar sobre isto. Embora isto, mais uma vez, vou falar sobre a minha experiência. Sim, claro. Porque a verdade é que é preciso pensar como é que nos vamos. Isto também é uma conversa que há poucas vezes, não é? Sim, eu também acho. Eu acho que é importante também falar uns com os outros sobre estes temas e ver como é que cada pessoa está a lidar com esta situação. Que é como é que financiamos o nosso trabalho enquanto artista. Como é que financiamos a nossa produção artística. E então, eu ao longo do meu percurso tenho estado a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. E tenho estado a pagar as propinas, a pagar as minhas despesas e ao mesmo tempo a produzir o meu trabalho de artista, por assim dizer. Uma mulher empoderada, cheia de coisas. É assim, pronto. Também me identifico. Ainda bem. Então, durante o meu primeiro ano de universidade eu tive alguma ajuda financeira do meu namorado na altura e também tinha algumas poupanças. E é normal, durante o primeiro ano, é bom que a gente tenha algum financiamento ali, pelo menos para os 2 primeiros anos, porque, ou que peçam, às vezes pode ser só pedir um empréstimo ao banco, porque também não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, e pedir um empréstimo ao banco, nem que seja para nos dar uma base, nem que seja uma base de 200 euros por mês, só para a gente não ter a certeza que... Sim, ainda por cima também eu pago, portanto, pago a própria renda da casa onde estou a morar, portanto, tenho sempre um conjunto de despesas fixas todos os meses. Eu não precisei de pedir um empréstimo, na altura, o meu namorado da altura fez-me esse empréstimo, mas também pode ser necessário pedir esse empréstimo. Depois, no caso, por exemplo, se o estudante se é uma questão de a pessoa está a estudar, depois às vezes as universidades também têm bolsas ou os bancos têm uns empréstimos específicos para estudos. Pode ser uma boa opção para quem não tem, porque muitas vezes as pessoas nem sequer entram porque não têm possibilidades financeiras. Exato. E vê-se pessoas com um talento fantástico ou com imenso potencial e que elas não vão continuar. Depois, sim, acontece imenso. E acontece imenso também ver, por exemplo, agora a maior parte dos meus colegas estão a trabalhar fora da área, não é? E depois o outro trabalho acaba por absorver todo o tempo e a pessoa já não faz nada. Eu às vezes sofro um bocadinho disso. Sim, tu sabes o que é isso. Sei. Já passei pior. Sim, e então é preciso perceber se é isso que a gente quer fazer ou se vamos logo começar a investir aqui na nossa carreira artística. É assim, em Portugal, tal como estávamos a dizer, isto está muito marcado pelo mercado da arte. E há menos opções de financiamento através de projetos, que é outra forma de obter financiamento. Depois ainda tens a opção, por exemplo, de dares aulas ou workshops. Mas isto tudo, o que é mais importante que é tu criares uma rede de contactos, que és tu vais criar isso ao longo do teu percurso. E existem várias redes que tu crias. Crias a rede com os clientes, ou com os colecionadores, ou o que quer que se chames a isto, ou os seguidores. Crias essa rede através das redes sociais, vais recolher os e-mails de todas as pessoas que estão interessadas no teu trabalho. Isso foi uma coisa que eu fiz logo no primeiro ano. Comecei logo a criar uma mailing list que depois utilizei para divulgar as minhas mostras privadas do meu trabalho ou as visitas ao estúdio. Ou quando, por exemplo, se quiseres dar aulas, eu tenho uma mailing list para as pessoas que estão interessadas em ser minhas alunas. Ok. Se quiseres... Foste percebendo que havia... Sim, e às vezes ponho no Facebook alguém quer ter aulas e guardo os e-mails. Também, bases de dados tenho imensas em Excel. Uau, super organizada. Não. Isto vem de lá de trás da economia. Mas dá imenso jeito. Tenho uma base de dados para residências artísticas, com as datas, para saber, porque as residências artísticas normalmente abrem um ano e tal antes, ou 6 meses antes. E se eu não as aponto, depois não me vou lembrar. Exato. Tenho uma base de dados para galerias, bases de dados de colegas de trabalho, pessoas com quem gostarias de trabalhar, ou pessoas que simplesmente gostavas de conhecer ou de fazer uma exposição
coletiva. Pronto, é criar bases de dados de tudo o que te interessa, para tu te organizares. Depois também tens esta questão da gestão de projeto, que é, há coisas que tu vais repetir todas as semanas, que é o ciclo semanal, não é? Porque tu estavas a dizer que tens um número de dias por semana que tens para trabalhar. Exatamente. Tu vais 3 ter dias fixos. Pronto, vais ter que ver os teus e-mails todas as semanas, vais ter que, se calhar, partilhar alguma coisa nas redes sociais todas as semanas. Depois tens os ciclos do mês, o que é que vais fazer todos os meses. Por exemplo, estavas a falar deste projeto, que é um projeto mensal. Então é bom que tu saibas o que é que tu tens de fazer em em que ciclos é que tu tens. Depois há um ciclo anual que é uma coisa muito interessante, por exemplo, para quem trabalha para projeto. Eu trabalho muito com residências, eu já sei que há certos meses do ano em que eu tenho que preparar a maior parte das candidaturas para residências, que é normalmente janeiro, fevereiro, porque as residências acontecem muito no verão, então eu já sei que 6 meses antes, e foi, aliás, o primeiro mês de quarentena, e eu esqueci-me de dizer isto na entrevista, mas digo agora nesta segunda fase, foi preparar candidaturas para residências. E eu fui depois selecionada para a residência em Budapeste e também fiz não te contei. Fui selecionada para uma residência artística em Budapeste, vai acontecer o próximo ano, um mês. Se calhar publicaste alguma coisa sobre isso, exato, que eu agora de repente, só que como não foi pessoalmente, é a primeira vez que estamos a falar pessoalmente sobre isso. E outra coisa muito importante foi o facto de eu perdi o meu estúdio na Faculdade de Belas Artes, não tenho dinheiro para pagar um segundo estúdio porque estou a pagar o estúdio das Belas Artes. E então fiz uma candidatura espontânea à Largo Residências, que tenho mesmo que agradecer o trabalho deles, que para além de fazerem projetos de arte com competência social, vão-me ceder um espaço de estúdio e vou fazer uma residência artística com eles até ao fim do ano. Espetacular. Então, este tipo de coisas são muito importantes. Tu criares redes de pessoas e de instituições com quem tu gostes de trabalhar. E depois também fazer... Portanto, tens que fazer esta gestão semanal, mensal, anual. Tens que cuidar muito bem destas tuas comunidades, porque estas tuas comunidades é que te vão ajudar ao longo do teu percurso. E trabalhar com pessoas com quem tu gostes. Exato. Não vale a pena estares a tentar ser aceito por uma galeria fantástica na tua imaginação se eles não são a tua onda. Claro. E também, depois há toda essa questão, não é? Por exemplo, na parte das galerias, tu tens que conhecer, tens que ir aos vários sítios, ver quais é que são os sítios que te interessam. Por exemplo, uma galeria que foi muito importante para mim, num primeiro ano, eu fiz curadoria com outras colegas minhas de uma exposição de trabalhos do primeiro ano, que normalmente nenhuma galeria quer expor, e a Galeria Passo Vite, que é uma galeria com uma atitude um bocadinho diferente, recebeu-nos e foi uma galeria também super fixe. E também é uma galeria muito gira para conhecer. E então há sempre galerias que estão disponíveis, gostam dos teus projetos e aceitam que tu faças coisas. Depois, esta questão que é, como é que vou pagar as contas, não é? Eu preciso de uma coisa que seja imediata, porque as exposições normalmente não são imediatas, são muito complicadas, dão muito trabalho e são um projeto mais até de promoção às vezes. E portanto, sim, para seres reconhecida, para começarem a ouvir mais o teu nome e apareceres mais também. Sim, e a forma como eu arranjei foi o Jardim da Estrela, foi os projetos e os desenhos e as coisas que eu não precisava e que não iria utilizar para uma exposição, iria vendê-las no Jardim da Estrela. E também era um espaço para eu conhecer pessoas. Sim. E a verdade é que todos os meses havia muitas pessoas que iam lá conhecer-me, que tinham visto o meu trabalho em algum lado e depois iam lá para falar comigo pessoalmente. Então eu queria isso também, uma coisa mensal onde eu pudesse estar com pessoas. E o Jardim da Estrela podia vender o meu trabalho. Na verdade, a maior parte do que se tem que saber sobre vender o nosso trabalho é colocá-lo à venda, à frente das pessoas. E às vezes, a maior parte dos artistas, o processo de venda é tão complicado porque o preço não se diz, é sob consulta, e depois a pessoa já tem que ir perguntar qual é que é o preço, depois quando pergunta o artista já não sabe, tem que ir pensar, e entretanto e às vezes a mim ajudou-me a ter um conjunto de trabalhos que eu claramente punha à venda, eu assumia que estavam à venda, estavam lá com o preço e com quem quisesse levar. Exatamente. E este tipo de coisas eu fiz nas visitas ao estúdio, nas mostras privadas. As mostras é todo um outro
projeto que tenho com mais 2 amigos, que é, nós organizamos mostras de artistas emergentes em casas particulares. Também foi um projeto que eu comecei há 2 anos. E corre muito bem. Eu vi que em Cascais chegaste a fazer em Cascais, não foi? Sim, agora está um bocado suspenso, porque agora ninguém quer receber 70 pessoas em casa com o Covid. Estamos a pensar o que é que podemos fazer, mas pronto, vai continuar. Não, eu achei super interessante esse que eu fui acompanhando também no teu percurso do Instagram. Sim. Assim. E também perceber, se estamos num país onde nós temos que ter consciência do que é o salário médio em Portugal, que eu acho que ronda aos 800 euros, 900. Sim, o médio eu diria que sim. Sim, e então colocar um trabalho à venda por 500 euros ou por 700 euros é um mês de trabalho. Sim, para uma pessoa. Gente, sim. Então eu também tive alguma preocupação em pensar, vou pensar em alguns valores para que as pessoas que tenham um rendimento médio consigam ter o meu trabalho e a pensar dentro desses valores que formatos é que eu consigo fazer. Então também tive essa questão. Por exemplo, os trabalhos de Jardim da Estrela eram valores muito acessíveis e depois tenho alguns patamares de valores e depois tento ter trabalhos dentro desses. Sim. Ou seja, tens trabalhos para vários valores, não é? Sim. Tens o trabalho que terá de ser um salário que não é o médio, ou então uma pessoa que poupa muito, e depois tens, é como eu também, tenho esse tipo de trabalho. E depois também tenho que pensar nas coisas que eu quero fazer, não é? Depois eu penso, há coisas que eu vou fazer porque quero fazê-las e que não é propriamente por motivo financeiro. Eu, por exemplo, dou muito valor a fazer residências artísticas. Por exemplo, esta de Budapeste, eu vou ser paga para fazer esta residência. Às vezes, algumas, como a que fiz em Castelo de Vida ou a que fiz com a Largo Residências, eu consegui ter algum valor. Nem que seja o valor de montagem. Depois eu fico com o projeto para mim. E então, às vezes, estes projetos de mais comerciais acabam por me ajudar a financiar também outras coisas que eu queira fazer. Essa de Budapeste, quando tu dizes que és paga, é produção ou é mesmo tipo... É uma bolsa. É uma bolsa, exato. Sim. É a Câmara de Lisboa, todos os anos seleciona 2 artistas para desenvolverem um projeto em Budapeste, que é a cidade irmã de Lisboa, e vão estar em exposição também lá numa galeria. E quando é que vais? 2021, porque este ano... Pois, mas era para ser este ano. Sim, era para ser este verão. E é muito bom, porque como eu morei lá, eu vou fazer um projeto também, queria fazer, que colaborava também com a minha professora de desenho, e queria fazer depois cá a exposição. Depois, estava a dizer também 2 coisas importantes que eu comecei a fazer agora, este ano, que nunca tinha feito, quase passado de 5 anos, que foi contabilizar o que é que eu produzo em termos de peças que poderão ser vendidas e contabilizar esse valor e ter um objetivo anual, por exemplo, mensal. Por exemplo, se eu quiser dizer que todos os meses quero produzir peças no valor de 1000 euros ou peças no valor de 500 euros. E depois eu sei que ao longo do mês tenho que me organizar de maneira a produzir essa quantidade de trabalho. Porque senão eu estou sempre nervosa a pensar, será que é o suficiente, será que não fiz? E eu já não estava a lidar muito bem com esta pressão. Depois, por outro lado, por exemplo, há uma aplicação que é o Money Manager, onde eu ponho todas as minhas despesas e eu costumo fazer Excel, portanto vou tirar essa aplicação. Pois, é porque o Excel depois tens que ir para casa, tens que ligar o computador e já não pões. E então eu uso aquilo só para as despesas e para as receitas da produção artística. Inclusive, ponho lá como despesas as propinas da universidade. Porque acabam por ser... Faz parte. Depois, o que é que posso dizer mais? Depois tens toda a componente fiscal, não é? Tens que calcular o valor líquido e depois tens que adicionar o IRS, o IRC. Eu sou tão leiga ainda. Pois, e tens que falar com... tens que depois essa parte de abrir atividade. Sim, isso já tens que imprimir o livro de recibos, porque vais para o Jardim da Estrela, tem que ser um livro de recibos oficial com as faturas numeradas. Depois, que atividades é que abres? Tens a produção artística e literária, que tem um regime fiscal específico, e tens a outra produção, depois tens outros artistas que já têm um regime fiscal diferente. Mas isso também tem que se falar com pessoas que se percebam de contabilidade, também para teres a certeza que estás a fazer tudo bem.
Mas então nas despesas também tens que contabilizar isso. E, por exemplo, quando vendes o teu trabalho, tens sempre que contabilizar também as percentagens depois que vão ser tributadas. Mas isso também vai lá com o tempo e com a experiência. Eu acho que a vantagem de já perceber bastante disso. Mas não percebia não nada. Percebias nada. Porque o facto de eu ter feito gestão, eu fazia gestão de projeto de clientes de ministério ou de consultoria de empresas, mas eu não fazia o meu IRS. Exatamente. Ou seja, eu não percebia nada. Eu acho que nessa parte ainda tenho de... Acho que eu sou uma pessoa super... consigo organizar muito bem o meu tempo por mês do género. Eu quero mesmo fazer... Se calhar não vejo pela questão de 1000 euros em obras, mas vejo do género. Este mês quero mesmo produzir 2 ou 3 peças. Sim. Assim, mais ou menos, logo vejo se quer, por exemplo, mais para o registro de mercado ou mais para o registro... que eu costumo dizer que não tem de ser colecionador ou uma peça assim mais diferente. Sim. E eu acho que me consigo até organizar bastante bem. No entanto, acho que ainda tenho muito que aprender. Por exemplo, essa parte de contactos. Tenho os meus contactos, mas não crio listas de contactos. Pois, devia. Isso foi uma coisa que eu fiz logo desde o início e foi muito importante. Exato. E eu não faço listas de contactos. Conheci este, aquele, ok, é fixe. Depois a ver se me lembro dele, sim. Mas não crio uma lista de contactos. E eu na minha já tenho várias centenas de contactos. Porque depois isto vais acrescentando. Pois, claro. E é muito importante porque é as pessoas que estão a apoiar o teu trabalho. E apoiar, eu digo, as pessoas estão interessadas em saber do teu trabalho também. E tu também, elas vão gostar de saber se tu puderes, de vez em quando... eu não gosto de mandar mailing lists e newsletters e essas coisas. Mas, por exemplo, estes contactos, quando têm uma amostra privada, depois estão separados por cidade. E já aconteceu tu no mercado haver uma pessoa que gosta muito de ti e tu pedes o contacto para poderes... Pois eu faço isso constantemente. Tenho lá muita gente que já aconteceu e nunca pedi, por exemplo. Não, eu faço sempre isso. Sim. Faço sempre isso e escrevo logo se é para dar aulas, se esta pessoa está interessada. Tenho sempre uma observaçãozinha, se esta pessoa está interessada em receber convites para exposições ou se ela está mais interessada em visitar o meu estúdio, etc. Exato, o motivo para aquela pessoa estar interessada de alguma maneira no teu trabalho. E isto é uma coisa também que nós não falamos muito na diversidade, que é a questão dos públicos, não é? Para quem é que é o teu trabalho? Quem é que vai gostar de ver o teu trabalho? Porque isto é tão importante. O teu trabalho é mesmo... É porque o teu trabalho existe num lugar que vai ser ocupado por pessoas e o teu trabalho vai ser um diálogo com essas pessoas. E então é preciso que tu conheças as pessoas que querem saber mais sobre o teu trabalho e crias uma relação com o teu público. Mais coisas assim importantes. Para ti, quem é que é o teu público? É assim, eu tenho 2 públicos, talvez, ou não sei. É assim, eu acho que tenho um público que gosta de comprar o meu trabalho e é um público de um segmento, se calhar, um bocadinho mais... como é que eu ia dizer isto? São normalmente famílias com uma vida um bocadinho mais estabilizada. Gostam de comprar, gostam de colecionar o meu trabalho. Mas se falar, por exemplo, das pessoas que gostam de seguir o meu trabalho e de ver o que é que eu estou a fazer, aí já tenho um público mais alargado. Já tenho pessoas já tenho mais pessoas do meio artístico, já tenho mais os meus colegas. Portanto, também o que é o meu público? Depende... do objetivo, do que é que... Ou seja, exato. Porque, por exemplo, quando eu faço aqueles projetos etnográficos no território, o meu público é as pessoas sobre as quais eu estou a fazer o projeto e as pessoas que habitam naquele lugar. Exatamente. Portanto, também depende muito do projeto que eu estou a fazer. Mas uma coisa engraçada sobre o meu trabalho é que eu apercebi-me que as pessoas... Porque o meu trabalho é sobre identidade também. E as pessoas gostam de ter... como ícones da sua identidade porque isso acrescenta significado à nossa existência e então eu acho que as pessoas talvez um pouco às vezes até mais conservadoras ou às vezes não sei, eu acho que as pessoas querem ter o meu trabalho porque elas gostam de ter uma representação da sua identidade apesar de se calhar na altura quando eu estou a fazer por curiosidade, não é? Pois. Mas depois as pessoas tomam esse trabalho como um ícone de alguma coisa que lhes represente. E isso é interessante. Eu gosto de ver isso acontecer. Sim. Mas pronto, mais coisas assim importantes. Eu tenho também agora, tento ter sempre algum dinheiro de parte
caso haja algum imprevisto. Isso aprendi agora muito com o Covid. Amigo. Teres dinheiro para te aguentares durante um mês ou dois sem teres rendimento nenhum. Yeah. Se puderes, o ideal, o que eu gostava mesmo de ter era para 6 meses. Para não estar sempre no sufoco ou não arriscar estar no sufoco. E começar uma conta poupança assim que possível. Também comecei este ano e não tinha conseguido. Porque é o que eu estava a dizer, eu estou a pagar propinas, estou a estudar. Claro, é muita coisa. E ainda tenho que... Não, é perfeitamente... Eu percebo perfeitamente. E então também comecei este ano com a conta poupança. E isto depois é a gestão financeira, não é? Depois entra... Mas realmente, para podermos ter uma vida tranquila e para podermos fazer bem o nosso trabalho, não podemos estar sempre aflitos. Como é que vamos pagar? Isso é uma coisa que o meu pai me está sempre a dizer, que é, para tu fazeres um bom trabalho não podes estar preocupada com a questão financeira. Sim. Ou pelo menos não muito preocupada com a questão financeira. E pessoas a não fazerem exposições porque o material é muito caro, ou porque têm que alugar uma carrinha para transportar, não têm dinheiro, ou porque, por exemplo, o mesmo Jardim da Estrela, às vezes há colegas meus que não foram para o Jardim da Estrela, tinham que pagar o Jardim da Estrela, que é um valor muito pequenino. Muito pequenino. E mesmo assim não, era um valor que tinham que pagar. E não pode-se pensar nesta restrição, porque senão deixas de trabalhar. Exato. Então tens de pensar na parte da expansão, como é que tu vais conseguir. Eu acho que é por aí. Eu acho que tu és um pouco mentora, até aconteceu aquela vez no mercado em que tu e o meu pai estavam a falar e eu cheguei lá e tu disseste, nós estamos a ver o que é que tu podes trazer para o mercado. Nós estávamos a decidir o que é que tu ias... Exato, do género, eu estava lá, não é? Fui lá, vocês estão a falar sobre o quê? Estamos a ver o que é que tu podes trazer e como é que tu podes fazer. Ou seja, já estavam ali a querer gerir, que eu achei, eu adoro essa ajuda. Não, mas eu agradeço a ajuda, porque é realmente difícil às vezes, e aí está, eu cada vez, como eu estava a dizer no podcast anterior, eu cada vez sinto que tenho mais pessoas no campo das artes, amigos, mas os meus pares eram todos arquitetos. Sim, está. Sim. E eles, esses meus amigos arquitetos, sempre me ouviram a dizer desde, imagina, primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, eu estou em arquitetura, gosto muito, mas eu vou ter o meu projeto dentro da arte. Eu não vou... eu estava sempre a ter... Isso é bom também, já Sim. E aliás, consegui pintar até o segundo ano de faculdade, sem paragens, ou seja, consegui vender trabalhos meus no meu segundo ano de faculdade de arquitetura. Okay. Só que depois, entretanto, no terceiro ano fui para as Belas Artes tirar a ilustração, o tempo reduziu, porque era arquitetura e ilustração. Sim. Deixei de fazer para vender, mas estava a aprender outras coisas. Sim, e comecei a trabalhar ao mesmo tempo, portanto tinha assim... mas depois retomei, portanto não faltou muito tempo para voltar a fazer. Mas eu acho que em relação à parte artística, de gestão artística, acho que disseste as coisas... É sim, isto é tudo muito tabu, e era o que eu estava a dizer, os professores, acho que muitos professores meus iam ficar escandalizados com o que eu estou a dizer, porque também é muito enraizada a coisa da produção artística, tem que estar completamente separada da questão financeira. E isso existe porque, eu também escrevi sobre isso, porque a arte é um bem que não funciona em mercado. A arte, a forma como... o impacto que ela tem na sociedade e a forma como ela existe tem características de um bem que é uma externalidade, que é um bem que ultrapassa a eficiência do mercado. Portanto, tu ou crias os mecanismos para que isto funcione, tens que os criar tu artificialmente, tens que fazer coisas comerciais, porque senão é muito difícil. E depois vais ajustando. Por exemplo, eu agora quero cada vez mais fazer projetos e quero cada vez menos estar por exemplo, em feiras de rua. Claro. Mas eu gosto muito de estar nas feiras de rua, porque eu gosto dessa coisa de conhecer as pessoas, então eu ainda quero lá estar. Mas tu tens que equilibrar. Claro. Tens que equilibrar isto e tens que, às vezes, pensar friamente e pensar de uma maneira muito pragmática para poderes ter depois liberdade do outro lado de criação artística, porque tu fazes isto só para tu teres liberdade de criação artística. Eu não estou a fazer isto para ganhar uma fortuna, eu estou a fazer isto para poder ter espaço de trabalho. Sim. Mas eu acho que aí está, é muito diferente tu teres um trabalho, tu fazes a tua produção artística até poderes não a estares a conseguir vender ou não quereres vendê-la, mas teres um outro trabalho ou teres esses vários trabalhos dentro do campo artístico do que teres uma coisa completamente fora do campo artístico. Sim, porque eu posso estar dentro do ateliê a preparar, por exemplo,
gravuras pequeninas para depois ir vender no Mercado da Estrela. E já que estou a fazer gravuras, a seguir vou fazer uma grande só para contar de ser e já estou ali a trabalhar. É muito mais fácil do que estar num escritório a processar faturas e a seguir ir para casa mudar completamente o mindset. Sim. Eu também concordo. E aí está. O meu objetivo tem sido muito criar trabalho que sei que provavelmente só quem me vai comprar é uma pessoa com maior poder financeiro ou um colecionador, mas que são trabalhos que eu preciso de criar para eu estar viva e estar bem. Mas depois também aí está. Tenho o meu trabalho que gosto de fazer na mesma e que prefiro fazê-lo a não fazê-lo de todo, que é o trabalho mais comercial, que se calhar mais facilmente vende a um público que é o meu trabalho na mesma, tem lá as minhas marcas, simplesmente é uma dimensão menor, se calhar o material não é uma tapeçaria, é outra coisa, mas que vendo, seja online ou seja em feira, mas que vendo de outra maneira. Mas é arte, eu produzia, portanto sinto que estou dentro do meu esquema, tal como dar, por exemplo, os workshops. Sim. É uma coisa que eu continuo a sentir que pertence ao meu trabalho, pertence ao projeto e que eu gostaria de vir a fazer por causa disso. Mas acho que foi uma excelente conversa. Parte 2. Parte 2. Exato. Portanto, volto a agradecer. Se não ouviram o podcast anterior, é a parte 1, que é bastante mais extensa. Este tem aproximadamente meia hora. O outro tem 1 hora e qualquer coisa. Mas acho que era um bom complemento e que fazia todo sentido e fazia falta. Por isso, obrigada outra vez, Lígia. E até à próxima.